Eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais vale vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra diz em Romanos que a nossa salvação está mais perto do que de quando nós aceitamos a fé. Amém? Então, o Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. E a mensagem do Evangelho é para nós, segundo Romanos, aceitar a fé que Ele está nos dando através da mensagem. Amém? Então, o Senhor, por isso que a Bíblia diz, somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, ninguém aqui tinha fé em Deus para se salvar. Ele concede essa dádiva de revelar a palavra, revelar o Evangelho e nos oferece a fé. Depois da fé, toda a Bíblia diz que o justo viverá da fé, que um dia ele aceitou. Amém? Crie, por isso falei. Então, o Senhor nos deu a oportunidade de crer nele. Graças a Deus, amém? E através de Jesus, através do Evangelho, é revelado o amor dele, ele nos capacita a crer. O Evangelho tem um poder de modificar a nossa mente e gera essa fé dentro de nós. Amém? Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus está dando instrução aqui para os discípulos dele. Glória a Deus. Com que propósito? Acabou. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Depois que passamos a crer. Quando eu sou selado? Quando a fé entrou. A Bíblia diz que depois que eu escutei o Evangelho da verdade, depois de ter crido nele, aí eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Qual é a nossa herança? Qual é a nossa herança? As coisas que são de Deus. Se somos herdeiros de Deus, o que nós temos para receber? As coisas de cima. Amém? Amém ou não amém? E é claro, quando isso tudo está bem claro na nossa mente e houve uma transformação, eu passei a conhecer Deus. Passei a conhecer Deus. Jesus até fala para os fariseus, para os hipócritas, se eu falar que não o conheço, eu estou mentindo, sou mentiroso como vocês.
mas na verdade eu conheço e faço sempre a sua vontade. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, vamos aceitar a fé. Vamos aceitar mesmo, que o Evangelho, quando é pregado, ele está oferecendo a fé salvadora a todos nós, através da palavra. E ele está falando isso aqui com os discípulos, amém? Então, em nome de Jesus, ele está falando o seguinte: não se preocupe com nada, amém? Primeiramente, ele está falando isso: não se preocupem com nada, com a vossa vida, com a vida terrena. Não se preocupem, não ande inquieto, amém? É o conselho que ele está dando, e o Senhor Jesus é maravilhoso. Então, e ele fala, ele fala assim: ó, as aves, o que elas fazem? Nada. Aí o Senhor Jesus chama a atenção deles: eu sustento elas, amém? Olha os lírios, que todo ano, olha a beleza que eles ficam, né? Ó, ele estava chamando a atenção dos discípulos: as aves não fazem nada e eu sustento. Os lírios estão aí, ó, nasce, cresce, depois é queimado no fogo, e ó, nem Salomão, ele está falando assim, sabe quem veste eles assim todo ano? Ele. Amém? Ele. E o Senhor Jesus fala: a vida é mais do que o alimento, o corpo é mais do que as vestes. Jesus está ensinando assim: eu que criei a vida, esse corpo eu que criei. Como pode tu se preocupar com o que veio depois? Quem alimenta é o mesmo que criou, quem mantém vivo é o mesmo que deu a vida, quem dá as vestes é o mesmo que criou o corpo. Tu acha que eu dei a vida, eu não vou dar o alimento? Tu acha que eu dei o corpo, eu não vou dar a roupa? Quem se preocupa com isso são os que não me conhecem, são os pagãos, amém? São os que não me conhecem. Vocês me conhecem, é uma vergonha se preocupar com isso. Vergonhoso, vergonhoso. Isso está falando de necessidades básicas, que eles poderiam se preocupar. É uma vergonha se preocupar. Quem criou a vida, deixar passar fome? Os santos. Os santos dele, como ele vai deixar de lado? Amém? Amém ou não amém? Então, em nome, a Bíblia diz que depois que eu recebi Jesus, Deus passou a ser meu pai. O que vai faltar para o filho? Nada. Nada. Sabe o que é nada? Mas sim dá uma preocupação na alma, uma inquietação sobre esse mundo, é porque Deus não é o pai. Porque quando eu sinto que Deus é meu pai, acabou a inquietação, acabou as preocupações, acabou. Onde Deus habita, é encontrado um coração tranquilo, em paz, porque Deus habita ali, e sabe que o que precisa, e ele falou assim: o Pai sabe que necessitais dessas coisas. O Pai sabe do que eu preciso. O Pai sabe o que você precisa. E Ele vai dar sempre o que você precisa. O mundo dá o que eles, aos olhos dele, enxergam. O mundo oferece o que a carne deseja. Jesus oferece o que a alma precisa. A comida que é normal é certo, mas Jesus veio alimentar a alma. Ele sabe do que nós precisamos. Amém? Amém ou não amém? Então, quem conhece Ele, acabou a inquietação, acabou as preocupações.
porque descansa na mão desse Eterno. Então ele está ensinando, e esse ensinamento é para todos nós. Depois que eu passei a ser filho, eu sou herdeiro de Deus. Ele que está mandando essa chuva. Ele que manda o sol, o sol aparece por causa dele. As aves estão todas aí, até hoje, desde o dia que foram criadas, elas foram se multiplicando, comendo e bebendo, comendo e bebendo. E os filhos de Deus, os homens aqui na terra, os filhos, como vão padecer necessidade? Impossível. Impossível Deus virar as costas para os santos, para os filhos dele. Não tem como que provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser, e a vergonha desfaz. E a vergonha desfaz. Ele está falando que é vergonhoso eu tomar uma atitude como um pagão, usar minha boca para falar o que não presta. É vergonhoso, não posso mais. Ele é dono da minha vida, Ele é Senhor da minha vida. Ele, até em termos de trabalho, quantas pessoas preocupadas com o físico? Ele tirou isso de jogado. Se preocupe com a alma. Se preocupem com a alma que é eterna, imortal. E olha o que está acontecendo. Vários cultos por aí afora, levando os irmãos a pensarem que Deus está extremamente preocupado com o físico. Está extremamente preocupado com o físico, mas deixou João Batista perder a cabeça. Está extremamente preocupado com o físico, deixou os santos dele, os 12, serem queimados, crucificados. Está extremamente preocupado. Não temeis o homem que só mata o corpo. Agora reuniões para curandeirismo, só os milagres que vai permanecer, que diz que Deus vai continuar fazendo com que morra velho aqui. Todas as salvações do Eterno é para morar mais tempo aqui na terra, nem deixar morrer, não deixar ficar doente, nada disso. Ele garantiu que não vai faltar comida para os santos e nem roupa. Isso é para nós, isso aí ele está tirando, irmão. Os discípulos poderiam se preocupar com isso, mas ele liberta eles com essa palavra. Amém? Com as preocupações desse mundo. E nessa manhã, aceitar a fé, ele estava falando, aceite a fé de acordo como eu falo. Amém? Por isso falei. Tem que ser assim com todos nós. Amém? Amém ou não amém? Temos que revelar que conhecemos a Deus, e dele sou conhecido. Eu conheço as minhas ovelhas, e sou conhecido por elas. Eu sou conhecido, as minhas ovelhas me conhecem, e eu sou conhecido delas. Como é que eles vão viver esses? Vão viver descansados em mim, sem preocupação nenhuma. Sabe que eu sustento, sabe que eu alimento. Eles vão saber que eu sou o pão vivo que desci do céu. Não vai faltar nada para a alma deles. Vão viver em paz, tranquilos. É isso que está falando a Bíblia. Será que o Senhor Jesus está falando com alguém aqui nessa manhã? Se é filho, herdeiro de Deus, o que vai faltar para a minha alma? Eu sei que o meu Deus, segundo a sua vontade, suprirá todas as vossas necessidades. É só se render a alma a Ele, é só se entregar plenamente a Ele, que vai sentir, provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, a esperança não traz confusão, e a esperança não traz confusão. Vai ser notório os filhos sendo supridos pelo Pai eterno.
Nunca, nunca ele vai frustrar, nunca. Nunca vou me sentir iludido por ele. Nunca. Sabe o que é nunca? Com sentimento carnal, com sentimento do mundo. Ele não, a Bíblia, nós lemos aqui, ele não nos deu o espírito do mundo. Ele nos deu o espírito dele, o Espírito Santo, para nós podermos entender o que está sendo dado de graça para nós. Eu não recebi o espírito do mundo, eu recebi o espírito de poder para entender, ó, renovação da mente, para entender o que está nos sendo oferecido gratuitamente. A fé toma de graça, a salvação toma de graça, a minha presença toma de graça. Para entender, o Espírito Santo faz isso. É uma paz que excede todo o entendimento que entra. Não vai, estou fazendo o que o meu Senhor quer. Como eu vou ficar preocupado com o que eu vou comer? Se vestir. Perceba, em nome do Senhor Jesus, preocupações básicas. Imagine as outras coisas. Agora vamos forçar mais um pouquinho? Nasceu uma criança. Aí eu começar a tratá-la como sem mim, ela está perdida. Que loucura! Essa obra, a primeira criança foi Adão e Eva, as primeiras, que foram criadas sem ninguém. Alguém criou. É Ele que sustenta, Ele, primeiro alimento que a criança, o alimento que a criança recebeu, foi qual? O leite, de quem? Da vaca, da mulher. Quem criou a mulher? Qual é o melhor alimento para o filho? Porque vem de alguém que ele que criou. Aí eu penso que sem mim, ele continua falando, não dou a outra a minha glória e nem a imagem de escultura a minha honra. Ele é o Senhor. Então, se isso é verdade, provei e vê o mais doce amor que libertou o meu ser e a vergonha desfez. Eu não confio mais em homem. Eu confio em Jesus para acalmar a minha alma, para consolar, para fortalecer, para restaurar, para vivificar. É Ele. As preocupações são aniquiladas com a presença dEle. Acaba, porque a Bíblia diz que vem a semente, é lançada, mas vindo as preocupações desse mundo, o que acontece? Tira a semente. Para quê? Ele não quer que a semente saia e viva em paz com Ele. E aí com isso eu vou revelar que eu conheço meu Pai. Tem gente falando que Deus é Pai igual todos falam, mas não conhece. Se tivesse conhecido, não crucificaria o Rei da Glória. Se tivesse conhecido, não tinha inquietação. Quando fala não crucificaria, eu não crucifiquei, não, mas quando conhece, não fica inquieto. Não precisa crucificar. Ah, mas quando tu fica inquieto, se manifestando como um pagão, tu está crucificando. É espiritual isso. Mas em nome do Senhor Jesus, não estejais, mandamento, não pode estar inquieto por nada. E vai ser revelado, quando eu não estou em paz, vai ser revelado que eu sou filho. Sou herdeiro de Deus e recebi o que herdeiro de Deus. Vamos para a Bíblia, porque só pode responder espiritualmente aquilo que é espiritual. O que eu recebi? Efésios, 1 Pedro, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo, Ele nos levou para as regiões celestiais. Olha a herança, o que é? Se a herança é essa, como eu vou ficar preocupado
com as coisas dessa terra, ainda mais o piorou, quando não são as dele, são do mundo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, para mim, todo culto é um culto de libertação, porque a melhor maneira de ter um culto de adoração é quando tu é mais liberto. Mas aí dividiram, tem culto de adoração, tem culto de libertação. Para mim, Jesus é sempre glorificado, exaltado, quando eu sou mais liberto. Então, todo culto é de adoração. E a pessoa pregar não adorando Deus, louvar não adorando Deus, doutrina não adorando Deus, que mentira é essa? Todo culto é de adoração, de acordo com como eu recebo a palavra. Eu tenho que pregar adorando a verdade, eu tenho que receber a palavra adorando, recebendo da maneira, e com isso eu revelo que conheço Ele. Amém? Quem fica preocupado, quem deixa as preocupações do mundo atrapalhar o meu caráter, que não vai atrapalhar nunca, só vai ter problema para nós. Quem conhece, quem não conhece, não entende quem é Deus. Mas a Bíblia diz que a mente foi renovada, então eu passei a entender. Eu sei que Ele é Senhor de toda a terra, eu sei que Ele disse que não cochila, não dorme, eu sei que Jesus falou que onde eu estiver, Ele vai estar também. Dormindo, saindo, indo para o trabalho, onde eu estou, ali o meu servo estará, Ele vai estar comigo. Então vou me preocupar com o quê? Amém, irmão? Vamos receber essa fé? Amém? Esqueceu que a vida é mais preciosa do que a comida? A vida é mais preciosa do que a comida. A comida fica em paz, que eu dou até para os pagãos. Mas quem criou a vida foi eu. Eu que sustento. Amém? Sabe quem sustenta? Ele falou que é Ele. Ele não deixou brecha, que somos nós. Não é mérito nosso trazer comida para dentro de casa. Precisa de saúde, precisa de chuva, precisa de sol. Isso é obra dele. A fé me leva a pensar assim: a glória é dele. Estou com saúde, por isso que é uma falácia, parabéns. Ele está me chamando a atenção que a vida, tu que criou a vida? Eu? Não fui eu. Quem criou a vida, como não vai dar o alimento? Dos santos. Quem tem um compromisso com Ele. Ele dá para todos, que o sol é para todos. Imagine para os santos. Vocês são filhos. Como o filho vai andar inquieto. Mas o pai não é o Jaime. O pai é Deus. Amém? Eu quero sair de um culto sempre tendo a convicção que Ele é o meu pai. E eu sou teu filho, porque o próprio Espírito testifica que eu sou filho. Como? Vivendo a palavra, revelando que conheço Ele. E no mundo espiritual, quando eu conheço, a vida espiritual vai ser manifestada. E como é que ela é manifestada? Coração quieto, tranquilo, fazendo a vontade dEle. Revela que conhece Ele. Revela porque está com Ele. O que está acontecendo? A graça dEle está sendo glorificada. A palavra está sendo glorificada através da minha vida. Funciona assim. Quem conhece a Deus? Quem conhece, vive assim. Isso vai ser revelado o quê? Com as palavras, com as ações, com as decisões. Vão revelar quem é o Pai. Amém? Amém ou não amém? Isso Deus está chamando a atenção para se preocupar, na verdade, com a alma sua e a do próximo. Qual é o normal do mundo? Tem que se preocupar para dar o quê? Comer aos famintos. Não é a regra? Dá o que comer. Não é isso? A regra de Cristo, vida espiritual. Vamos dar, pessoa que está com fome, mas o principal, a comida eterna. Para a minha vida e a vida do próximo. Se eu me preocupar, colocar que as minhas ações vão revelar se eu estou mais preocupado com a vida temporal e passageira do que com a eterna. Não tem para onde fugir. As minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas decisões vão revelar
qual a vida que eu estou preocupado, com a temporal ou a passageira, ou com a vida futura. Não tem como enganar. Amém, irmão? Não tem. A boca fala do que o coração está cheio. Se está cheio do conhecimento de Deus e da salvação de Deus, o que vai ser manifestado? A salvação de Deus. Mas se minha preocupação é com o governo, se a minha preocupação é com a política, é com o mundo, eu vou falar só as coisas do mundo. Se é com as enfermidades, eu vou falar só das enfermidades. Se é com a política, só das políticas. Se é do futebol, só vou falar de futebol. Se é preocupação com o trabalho, emprego, eu vou falar só disso. Mas quando eu me preocupo e busco e penso nas coisas de cima, essas coisas aqui vão revelar que já estão solucionadas. Porque viu o que ele nos ensinou? Vem cá, com toda a capacidade de vocês, sabedoria, quantos centímetros vocês podem aumentar a estatura de vocês? Nós lemos isso? Lemos? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Ele falou que não pode. Se vocês não têm capacidade disso, ficar se preocupando, vai se preocupar com as outras coisas? Ele está falando que o impossível quem faz é Ele. Amém, irmão? Quem está duvidando de Jesus aqui? Amém, irmão? A ciência diz que pode. Jesus fala, não pode. Jesus falou, antes crescer na graça e no conhecimento. O homem está insatisfeito consigo mesmo. Mas o Senhor Jesus fez cada um de nós como nós somos. Quando o coração está quieto, tranquilo, eu louvo a Deus pela minha aparência. É o mundo que deixa inquieto, insatisfeito. Deus está satisfeito com o que eu me torno em Cristo. Amém, irmão? As preocupações, e o mundo trabalha para deixar todos nós inquietos. Vai ter gente que escutando e que vai falar assim, Jesus aqui errou. Não, mas a fé que entrou na minha alma não permite isso. Amém? Porque provei e vi o mais doce amor que libertou o meu ser e a vergonha desfez. Vergonha está relacionada ao pecado, ele desfez. Amém? Que em nome de Jesus possamos viver isso. E é dessa maneira que eu glorifico a Deus e revelo que conheço Ele. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.